E a próxima pergunta é da Mariana Cadina. Um beijo, Mari. Ela perguntou: Oi, Letícia, gostaria de saber com quantos anos você se casou? Casei com 17, como eu falei. Como você se adaptou à nova rotina? E como foi o casamento de vocês no religioso por ser cristã? E se der, mostra fotos. Beijos pra você e pra Lari. Um beijo. É assim, sobre fotos, assim, eu tô já com mais ideias aí. Eu vou colocar um videozinho pra vocês depois. Se der com algumas partes do nosso DVD do casamento ou só as fotos do casamento mesmo. Eu vou colocar, pode deixar. Como eu me adaptei à nova rotina, como eu falei assim, na casa da minha mãe, eu ajudava ela, né, com o serviço doméstico e tal, mas era bem mais ela que fazia as coisas, que cozinhava do que eu. E quando eu mudei, fui morar sozinha, foi assim, muito engraçado, porque eu não sabia cozinhar muita coisa, depois que eu casei que eu fui ver. Tipo, fazer uma carne de panela, eu não sabia quanto tempo deixava. Fazer frango frito, eu não sabia quanto tempo deixava, se a gordura ficava quente demais ou não. Várias coisas que era simples de fazer, eu tinha que me virar nos 30 e eu não tinha internet no começo, né? Aí eu fiquei desesperada e fui me virando, assim, sabe? Mas a casa, assim, em si, pra arrumar, pra organizar, eu adorava, assim, ter a minha casinha, arrumar. E aí eu entrei a trabalhar, eu acho que depois de uns 6 meses que eu tava em casa, por aí, não lembro. Aí no meu serviço tinha internet. Daí eu aproveitava as horinhas que dava e ficava pegando e imprimindo receitas da internet. Qualquer coisinha assim que eu não sabia fazer, eu fui anotando, tipo, fazia um livrinho de receitas, né? Então, assim, pra mim foi complicado no começo, né, se adaptar à nova rotina, assim, de ser mãe, de ser esposa, dona de casa. Mas foi bem gostoso, assim, eu gostava. E como foi o casamento de vocês no religioso por eu ser cristã? Assim, a gente namorou 2 anos e... quase 2 anos e meio. E a gente sempre namorou certinho, tudo certinho. A gente ficou aqui quase 1 ano, quando meus pais vieram pra cá. E como ele não tinha mãe dele, lá não tinha futuro, assim, meu pai resolveu deixar ele vir pra cá junto com a gente. Minha família ajudou ele aqui. E, gente, vocês podem achar, assim, um absurdo, né, no dia de hoje. Mas a gente morou quase 1 ano juntos, assim, na casa da minha família, né, com os meus pais. Ele dormia no quarto com meu irmão e eu dormia na sala. Mas, assim, mesmo morando junto, a gente tinha super respeito um pelo outro, sabe? Era muito bom, assim, a gente sempre teve consciência que o meu sonho, assim, era uma coisa que eu não abria mão, que é de casar na igreja, casar certinha, sabe? De ter uma relação com meu marido depois do casamento mesmo, sabe? E a gente se respeitou nesse tempo todo, 2 anos e meio, e foi muito bom, porque daí a gente casou, daí que a gente foi ter a nossa verdadeira lua de mel, né? Que pra mim não existe lua de mel se você já vive como marido e mulher, sabe? Antes do casamento. Vale muito a pena a gente ser fiel a Deus. E foi maravilhoso, assim. A gente casou na igreja, aí teve uma festinha depois, e daí a gente foi, assim, num hotel e ficamos na nossa lua de mel. Foi maravilhoso. A gente sempre se deu ao respeito um pelo outro, sabe? E a próxima pergunta é da Bruna Igor Siqueira. Um beijo, Bruna. E ela pergunta como foi a vida financeira depois do casamento. Gente, bom, depois do casamento ela fala, mas antes mesmo de casar, é uma história bem, assim, longa pra contar, mas eu vou tentar resumir. A gente, quando a gente veio embora pra cá com a minha família toda, a gente ficou 1 ano e meus pais tiveram que voltar embora e eu voltei junto. A gente era noivo na época. E ele ficou, meu marido, na casa de um casal.
de amigo nosso. E ficou aqui trabalhando, e ele falou que aqui era o nosso futuro, que ele não queria mais voltar embora pra lá, que lá não tinha futuro pra gente e tal. E foi um tempo muito difícil, a gente ficou 8 meses, ele indo lá uma vez por mês me ver. E ele ganhava assim super pouco aqui, ele trabalhava numa empresa de logística, transportadora. E ele queria ficar aqui, porque aqui ele podia estudar e tal. Aí a gente não tinha condições nenhuma pra casar. A minha família também não tinha condições e eu queria, não abria mão de casar na igreja. Era o meu sonho casar de vestido de noivo na igreja. E a gente começou um propósito, né? Orava pra Deus abrir as portas e tal. Sabe aquela coisa de ter fé, mesma coisa de ser tentante. Orava e tal, mas não tinha uma atitude, sabe? Assim, de fé mesmo. Aí quando foi 3 meses antes da gente casar, meu marido foi pra lá, meu noivo na época foi me ver. E ele falou: amor, eu vim aqui decidido e eu quero conversar com todos vocês, né, com seus pais, enfim. E, né, perguntou se eu aceitava casar com ele. E aí eu fiquei: tá, amor, a gente quer casar, é o que mais a gente quer, mas a gente não tinha condição. Aí ele reuniu todo mundo em casa e falou pro meu pai tudo: olha, eu e a Lê vamos marcar a data do casamento, vamos ver a data, pra daqui 3 meses e Deus vai abrir as portas. Se for pra gente casar do jeito que a Lê sonha, que é o sonho da gente, casar na igreja, vestido de noivo, ter festa, vai acontecer em 3 meses. Se não for, é porque não é pra ser e a gente vai casar no civil. Tudo que a gente quer é casar, não é? Então, gente, eu fiquei assim, não, tipo, eu fiquei morrendo de medo, tipo, eu não quero casar no civil só e pronto. Mas eu, ao mesmo tempo, eu pensei, poxa, fé é isso, né? É você ter uma atitude de fé. Então a gente falou: daqui 3 meses vai sair o casamento. Fui lá, ele voltou pra cá, né? Fui lá com minha mãe, marcamos a data no cartório e comecei a avisar o pessoal que eu ia casar. Aí eu fui fazer, minha mãe trabalhando, meu pai ajudando, então eu fui lá e fiz os convites do casamento. E fui entregando pros padrinhos, enfim, as pessoas que eram convidadas. E as pessoas, gente, foi incrível, assim, todos os dias o telefone de casa tocava. Eu ganhei o vestido de noiva, eu ganhei o bolo, eu ganhei a filmagem, a fotografia, que era tipo, super caro pra gente na época. Ganhamos tudo, a gente ganhou assim, não gastamos nada. E daí lá era costume, é ainda costume, você pedir dinheiro pros padrinhos em vez de presente, assim, né? Aqui onde eu moro é mais presente que o pessoal dá. Pedi, acho que na época, 100 reais de cada padrinho. Eu não sei, acho que foi 100 reais de cada padrinho. E todo mundo foi ajudando e doando as coisas. E quando eu vi, foi tudo encaminhando. A decoração da igreja, ai que barulho. A decoração da igreja, que era o que eu queria, fui ver o valor, era impossível da gente pagar. Fiquei super triste, assim. Depois veio alguém e indicou um menino lá, um rapaz, eu não lembro o nome dele, que fazia decoração. Fomos lá atrás dele. Gente, saiu mais ainda do que eu queria, pela metade do preço que o outro ia cobrar. Tudo foi se encaixando, tudo. E a gente não tinha casa pra morar aqui. Meu marido aqui procurando casa pra alugar. De repente, o amigo dele do trabalho fala que vai se mudar de cidade e que se ele queria ficar com a casa que ele morava, né, de aluguel. E na época era 450 o aluguel, era um valor que a gente podia pagar. E vendeu todos os móveis da casa pra gente por R$1.000, eu acho, e dividiu em 10 vezes, pra gente pagar como desse. Ou seja, Deus preparou tudo, gente. Era um lugar excelente, era uma casinha bem confortável, pequena, mas era bem aconchegante, assim, sabe? E tudo abriu as portas, tudo. Foi assim, nossa, maravilhoso. Então essa foi a atitude de fé e saiu. Saiu do jeito que a gente planejava e foi maravilhoso. E não era essa a pergunta, né? Aí depois que a gente casou, como era a vida financeira depois do casamento?
Só ele trabalhava, ele não ganhava muito, igual eu falei. A gente pagava aluguel, que era 450, luz e água, e daí a compra, acho que ele tinha o vale do mercado. E a gente ia levando assim, bem regado, sabe? Controlado. Eu anotava tudo que a gente gastava. Só os finais de semana que a gente saía pra comer alguma coisa diferente, sair passear. Mas era tudo contadinho, sabe? Era bem assim, apertado, mas a gente conseguia sobreviver, sabe? A gente não faltava nada em casa, a gente sempre, Deus sempre, assim, nos sustentou. Aí depois, né, com o passar do tempo, Deus honrou. Meu marido hoje em dia trabalha na Renault, trabalho super bom, ele ganha super bem. Eu não preciso trabalhar, é o que eu queria, ter filho nesse momento. Por isso que a gente decidiu também ter filho esse ano, porque a gente tá estruturado, digamos, ainda tem muitas coisas pra gente alcançar financeiramente, mas tudo tá nas mãos de Deus. A gente fica pensando também em ter tudo antes de ter filho, a gente não vive a vida, a gente não tem filho, sabe? Então, Deus tá no controle de tudo. Então, hoje em dia, a gente tá bem estruturado, graças a Deus. E a próxima pergunta é da Marília de Moraes Toledo Teles. Um beijo, Marília. Ela pergunta, gostaria de saber se teve dificuldades com a adaptação do casal com a família dele e ele na sua família, sogras, né, tipo risos. Como eu falei, a minha sogra, eu convivi pouco tempo com ela. Ela infelizmente faleceu, muito nova. Mas eu não tinha que reclamar dela, a gente sempre se dava bem, assim. Era, sabe, aquelas senhora bem, assim, simpática, assim, sabe? Ela era bem legal, eu gostava muito dela. E aí o meu marido com a minha mãe, principalmente ela fala de sogra, está super bem, nunca teve problema, a gente morou junto, como eu falei, até depois de casado. E nunca brigamos, ele nunca brigou com a minha mãe, tipo, discutir, e minha mãe se meter na nossa vida e ele xingar, assim, sabe? Bem tranquilo, como se fosse uma mãe pra ele, sabe? A minha mãe. Então, graças a Deus, a gente se dá super bem, assim. E a próxima pergunta é da Raíssa Paula Macanoni. Um beijo, Raíssa. E ela pergunta, vocês se conheceram na igreja? Sempre foram evangélico? Beijos. Sim, né? Como eu disse, a gente se conheceu na igreja. Sim, como eu falei, nós dois, na verdade, eu e ele nascemos em berço evangélico. Eu sempre fui evangélica, desde berço mesmo. E aí, o que acontece com meu esposo, né? Eu falei que ele, quando tinha 15 anos, saiu da igreja. E com 19 voltou. E voltou firme, graças a Deus, né? Foi pro mundo e o mundo só oferece, né, o que não presta. Era bebida, muitas vezes se envolvia com os amigos com droga. E pela misericórdia de Deus, ele voltou pra igreja e tá, né? Nunca mais, assim, teve problema de sair da igreja. E graças a Deus, a gente serve a Deus com muita alegria. E a próxima pergunta tá escrito assim, T Arcanjo. Então, um beijo pra você. Ela pergunta, vocês pretendem ter mais filhos? Se sim, quantos? Sim, a gente pretende ter mais filhos. Eu pretendo ter 2 filhos, um casal, né? Eu espero muito ter um casal. Mas, assim, não sei, né? No máximo que eu teria, digamos, seria 3 filhos, mas eu quero 2. Então, 2 filhos. E a próxima é da Michele Luciana. Um beijo, Michele, e ela pergunta, gostaria que você desse uma dica de como ter um bom relacionamento a 2. O que não pode faltar? Uma dica para ter um bom relacionamento a 2. Gente, a principal dica que eu posso dar para vocês, a base de tudo, é Deus no controle. É ter Deus na vida de vocês, sabe? Sem Deus as coisas não dão certo, não dão. Pra mim é isso, é ter Deus no controle da sua vida, no controle do seu barco, sabe? Guiando vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer desentendimento, é falar com Deus e Deus dá sabedoria e tudo se resolve. Uma dica é assim, e entre o casal é respeito um pelo outro, não deixar o respeito acabar. O que não tá
não tá dando certo, senta e conversa. A conversa é a base de tudo também. Então, e muito amor, né? E o que não pode faltar, igual ela falou, o que não pode faltar é respeito e, digamos assim, inovação, assim, digamos, sabe? Sempre conversar, falar, olha, tá muito chato, eu quero que mude isso, tá caindo na rotina, vamos mudar, vamos passear, sabe? É sempre conversar um com o outro. E a próxima é da Maellen Fialho. Um beijo, Maellen. Ela pergunta, como foi pra você parar de depender, vamos dizer assim, emocionalmente dos seus pais e passar a depender do seu marido? Emocionalmente depender... Gente, eu não tive, assim, muito problema com isso, digamos assim, que meus pais sempre tiveram presente nas nossas vidas, sabe? Assim que eu casei, digamos, eu fiquei 1 ano sozinha aqui. E assim, eu já não sei explicar, assim, gente, essa pergunta. Depois a gente ficou 1 ano aqui sozinho e deu tudo certo. E depois que meus pais também vieram pra cá e... não sei, pra mim foi bem tranquilo, assim, de parar de depender dos pais pra depender do marido, assim. Foi bem tranquilo, a gente sempre se deu bem com isso, assim, tudo que eu precisava, meu marido, digamos assim, se esforçava pra acontecer as coisas e... gente, eu acho que vocês entenderam, né? A próxima pergunta é da Michelle Luciana. Um beijo, Michelle. Ela de novo, né? Ela fez outra pergunta. Também queria saber qual a reação dos seus pais ao decidirem casar. Como eu contei a história, né? Meu marido chegou lá, em 3 meses a gente vai casar. O meu pai realmente ficaram meio que desesperado na hora. Como que eles vão casar, assim? Mas em relação de eu ser nova, meu marido também, eles sempre, né, apoiaram, porque eles sabem que a gente namorou tudo certinho. E meu pai se surpreendeu com essa atitude que a gente tomou. Ele falou, poxa, eles estão tendo uma atitude de fé, sabe? E ajudou na gente no que pôde, sabe? Meus pais ficaram orgulhosos, digamos assim, do nosso casamento. E a próxima é da Anne Godoy. Um beijo, Anne. E ela pergunta, o que fez você se interessar por ele e ele o que viu em você, o que o encantou? Foi amor à primeira vista? No nosso não foi, o de vocês, conta ele. Eu por ele foi, assim, primeira coisa que a gente olha é o físico da pessoa, né? Não tem como, a gente olha. Eu sempre achei ele bonito, sempre fiquei paquerando. E quando eu comecei a conversar com ele, assim, sempre foi um menino muito educado, que respeita, que muito, assim, simpático com as pessoas, assim, isso me encantava nele, sabe? Esse jeito dele ser todo meigo, comigo principalmente, né? Assim, ele vinha conversar e aquela meio timidez, assim, não era aquele menino arrogante que se achava, sabe? Isso me encantou nele. E ele, em mim, eu vou dizer por ele, porque eu já sei, né? Ele fala que a primeira coisa que me encantou nele sempre achou bonita. E depois, assim, o principal que era o meu comportamento. Que foi através do meu comportamento, do jeito que eu era também, que ele se interessou por mim. Como eu disse, não foi amor à primeira vista, porque a gente se conheceu desde sempre. E daí teve uma época que eu peguei raiva dele, que eu achava que ele não prestava, né? Mas a gente foi conversando e aquela paixão foi surgindo e o amor apareceu. E a última pergunta fala de como é também esse relacionamento. É da Zanza, acho que é assim, Zanza ou Zanzá, né? Padovani. Um beijo pra você. Ela pergunta, fala de como é também seu relacionamento com seus sogros. Não vejo você falar deles. Como eu já expliquei, né? Eu não tenho mais sogra, a mãe dele faleceu. E com o pai dele, a gente não tem aquela ligação, assim, tipo, de ficar ligando, sabe, dele vir aqui visitar a gente. Ele nunca veio, na verdade.
assim, não é só tão chegado, assim, mas não por desavença, assim, é várias coisas que envolvem, mas, assim, a gente se dá bem, ele lá e a gente aqui, sabe? Não tem muito o que falar. E acabou. Eu falei que ia ler 15 perguntas, acho que foi 16. Tinha mais algumas aqui, mas eu não vou ler porque tá muito comprido meu vídeo, né? Então, foram essas as perguntas, meninas. Um beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e das respostas, tá? Então, até o próximo vídeo.